Você já parou para refletir sobre o peso imensurável que é criar filhos, em um mundo que, dia após dia, se afasta mais de Deus? Em uma sociedade cada vez mais caótica, onde os valores são invertidos e a fé é tratada como fraqueza. A influência começa cedo, muitas vezes antes mesmo de aprendermos a identificar os sinais, e esse ladrão, que é o inimigo, tem planos para o seu filho. Veja o que diz Deuteronômio 6:6. 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Significa que o seu lar deve refletir os valores do reino. Significa que o amor, o perdão, a compaixão, a oração, a verdade e a presença de Deus devem ser perceptíveis, visíveis e constantes. É assim que os filhos aprendem. É no cotidiano que eles formam suas convicções. Mas há uma verdade que precisa ecoar dentro de nós. De que adianta nosso filho conquistar o mundo inteiro se perder a alma? Jesus foi claro em Mateus 16:26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O maior legado que você pode deixar é a fé. É o conhecimento de Deus. É o caráter firmado em Cristo. Isso vale mais do que qualquer título, mais do que qualquer patrimônio. E a maior pergunta que precisamos nos fazer hoje é: nossos filhos veem Jesus em nós? Mas antes de tudo isso, plante o temor de Deus no coração dele, porque o filho que teme ao Senhor terá sabedoria mesmo quando estiver longe dos seus olhos. Ele será guiado pelo Espírito, mesmo quando estiver caminhando sozinho. E essa riqueza, a riqueza espiritual, nunca perece. Ela é eterna. O segredo está aqui: constância e intencionalidade. Deus não está nos pedindo uma aula bíblica semanal. Talvez seu filho já cresceu, se distanciou da fé, abandonou a igreja, e você sente que falhou. Mas escute com atenção. Deus não escreve a história com pontos finais. Ele escreve com vírgulas, com parênteses, com reticências. Ele é o Deus dos recomeços. O mesmo pai que recebeu o filho pródigo de braços abertos, pode restaurar a vida do seu filho também. E essa restauração pode começar com você, com sua oração, com sua perseverança, com seu exemplo silencioso. Não adianta falar de perdão se gritamos dentro de casa e guardamos mágoas uns dos outros. Podemos repetir versículos e cantar louvores, mas se nossas atitudes contradizem o que dizemos, nossos filhos vão perceber. Criança não é ingênua. Ela pode não entender tudo, mas ela sente. Ela enxerga o que é verdadeiro e o que é só aparência. Por isso, mais do que discursos bonitos, nossos filhos precisam ver Cristo em nossas ações. Ele está nos chamando para viver uma vida de discipulado dentro de casa. E o exemplo dos pais tem um poder que nenhuma escola dominical pode substituir. O nosso filho não vai seguir um Deus que ele não vê encarnado na nossa vida. É através do nosso testemunho diário que o coração dele é moldado, fortalecido e preparado para resistir às armadilhas do mundo. Isso significa ensinar enquanto vive, falar sobre Deus enquanto janta, enquanto dirige, enquanto caminha. A fé precisa estar em todos os momentos do acordar ao deitar, porque o lar deve ser o primeiro templo da criança, o lugar onde ela conhece o amor de Deus, não apenas por palavras, mas por atmosfera. Mas ele age de forma sutil. Ele não bate a porta com chifres e tridente. Ele se infiltra nas telas, nas músicas, nos vídeos inocentes, nos influenciadores digitais que zombam da pureza e na banalização daquilo que deveria ser sagrado. A sedução do mundo já não é mais algo distante. Ela mora na palma da mão das nossas crianças. E é por isso que a sua ação imediata como pai ou mãe é a primeira linha de defesa. Não podemos esperar que seja tarde demais. Crianças de apenas 7 anos já estão expostas a conteúdos nas redes sociais, nos desenhos animados, nos jogos e até nas conversas escolares que distorcem os valores da palavra, incentivam a desobediência, ridicularizam a fé e normalizam o pecado. Isso não é exagero ou teoria conspiratória. É o retrato fiel de uma sociedade entregue ao seu próprio ego. Por isso, a formação espiritual dos nossos filhos não pode ser terceirizada. Não podemos nos iludir achando que levá-los à igreja aos domingos será suficiente para blindá-los de um sistema que os bombardeia diariamente com mentiras bem produzidas. Educar uma criança segundo os princípios do Senhor se tornou não apenas um desafio, mas uma missão urgente e vital. Se você, como pai ou mãe, tem os olhos minimamente abertos para o que está acontecendo ao nosso redor, certamente já sentiu esse peso no coração. Mas quero te lembrar, ainda é possível, e mais do que possível, é necessário. Fique comigo até o final desta mensagem, porque vou compartilhar, com base na palavra de Deus, estratégias práticas e espirituais para proteger o coração dos seus filhos e edificar um lar onde Cristo é o centro. Você vai entender por que tantos pais cristãos perdem seus filhos para o mundo e como evitar
esse erro fatal. A verdade dura é esta: o mundo não vai esperar seu filho amadurecer para tentar dominá-lo. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em João 10:10, Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Muito antes das teorias modernas sobre criação de filhos, a palavra de Deus já nos havia dado a direção. Isso não quer dizer que você precisa ser perfeito ou religioso em excesso. Não basta ensinar sobre oração se eles nunca nos veem orando. Lembre-se, cristianismo não é algo que se impõe pela força, mas que se transmite pela vivência. Muitos pais cristãos acreditam, sinceramente, que a maior herança que podem deixar é uma boa educação, um imóvel ou estabilidade financeira. Sim, invista na formação acadêmica do seu filho. Prepare-o para uma carreira. Ajude-o a sonhar alto, a conquistar. Agora, talvez você esteja lendo esse texto com lágrimas nos olhos. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para ser luz. Seu papel como pai ou mãe não terminou. Ele apenas entrou em uma nova fase. E mesmo que seu filho esteja longe, ele ainda pode ser tocado pela graça que flui da sua vida. Continue orando e crendo. Continue sendo um espelho de Cristo, mesmo que doa, mesmo que pareça que ninguém está vendo. Porque Deus está vendo, e Ele é especialista em transformar lágrimas em testemunhos. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e o amor de Deus pode ir aonde você não pode alcançar. A igreja é um apoio, não o alicerce da fé do seu filho. Os cultos infantis são importantes, os acampamentos, os encontros, os líderes de jovens, tudo isso ajuda. Mas a base da fé se constrói em casa. Não espere que o pastor resolva em 1 hora por semana o que você ignora 7 dias por semana. Assuma sua posição espiritual como pai, ore com seus filhos, leia a Bíblia com eles, dialogue, ensine com amor e firmeza. A família é o primeiro ministério e é o mais atacado pelo inferno. É dentro dos muros do seu lar que os fundamentos da fé devem ser solidamente estabelecidos, onde a palavra de Deus se torna viva e transformadora. A igreja complementa, mas não substitui, a responsabilidade primária dos pais. Vivemos em um mundo onde as crianças são ensinadas a construírem sua própria verdade. Mas a Bíblia diz que há um só caminho, uma só verdade e uma só vida: Jesus. Por isso, é essencial que sua casa tenha uma identidade espiritual clara. Coloque versículos na parede. Ore antes das refeições. Ensine canções de louvor. Tenha momentos devocionais em família. Esses hábitos aparentemente simples criam uma base sólida no coração da criança. E mesmo que ela se afaste temporariamente, essa raiz espiritual estará lá, profunda e resiliente, esperando o momento certo para brotar novamente. Lembre-se, filhos que crescem em um ambiente onde a presença de Deus é visível têm mais chances de reconhecer o que é real quando forem confrontados com o falso. Com as inúmeras narrativas que o mundo secular tenta impor, a identidade da sua casa como um lar cristão deve ser inconfundível. Você não está assistindo a esta mensagem à toa. Seus filhos não vieram à sua vida por acidente. Deus confiou essas vidas em suas mãos. E com isso, Ele também confiou um propósito divino. Pais são pastores do coração dos filhos. E a missão de um pastor é proteger, alimentar e conduzir às águas de descanso. Não subestime o impacto da sua presença. Um pai ou mãe cheio do Espírito Santo tem mais autoridade que qualquer ideologia ou influência externa. Seja intencional em cada ensinamento, em cada correção, em cada momento de lazer, seja presente em suas vidas, ouvindo suas dúvidas e celebrando suas alegrias. Seja firme nos princípios, mas transborde em graça e amor, refletindo a essência de Deus. O céu está contando com você. Criar filhos nos caminhos do Senhor em um mundo secular é um dos maiores desafios do nosso tempo, mas também é uma das maiores oportunidades de testemunho que temos. Sua família pode ser um farol em meio à escuridão. Seus filhos podem ser flechas afiadas na mão do arqueiro, prontas para cumprir o propósito para o qual foram criados. Mas isso começa agora, não depois. Não quando eles crescerem. Não quando você tiver mais tempo. É hoje. É no quarto deles. É no café da manhã, no caminho para a escola. Plante com lágrimas, se for preciso. Mas plante com fé, porque quem semeia com fidelidade, colherá com alegria. Em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com outros pais e mães que precisam ouvir isso.